O argumento deles foi que eu não tinha autorização dos refugiados para tirar foto deles. Então, eles estavam protegendo os refugiados, me prendendo. A lógica não faz sentido. Sim. Porque os refugiados que já estavam presos lá, com a mão pra trás, no chão, sentado, sabe quadro que a galera toma no Brasil? Sim. Tava daquele jeito, mão pra trás, tá mulher, criança, senhora de idade e tal. E os gregos, puto, mano. Os caras estavam nervosos, irmão. Aconteceu foi o seguinte, como eu tava te falando, né? Os barcos cruzam da Turquia pra Grécia, pra essas ilhas. Só que existe uma prática muito conhecida que chama pushback, que é, na tradução literária, é puxar pra trás, empurrar. E basicamente o que acontece, esses barcos estão tentando chegar na Turquia, não, desculpa, na Grécia. A guarda costeira grega vê o barco vindo, eles tentam puxar o barco de volta pra Turquia, pra não chegar na Europa. Isso acontece de forma... Com um navio maior. Não, os barcos que os refugiados vêm são botes. Não é barco, não é navio. É bote, cabe 10, 15, 20, 30 pessoas. Pequenininho, com um motorzinho só. Só que dos últimos 2 anos, 3 anos pra cá, essa prática do pushback, da guarda costeira empurrar, ficou muito evidente. Inclusive tem vídeos disso, você coloca lá pushback no YouTube, guarda costeira grega, tem vários vídeos, eles dando tiro em barco. Ave Maria. Assim, é muito comum. Enfim. Não, e as pessoas podem, assim... Podem não, tiro, elas morrem. Não, elas morrem afogadas. Isso tem vídeos disso. Isso não é só entre a Grécia e a Turquia, isso é entre a Líbia e a Itália, entre a Espanha, entre Marrocos e Espanha. Isso é infelizmente, é uma prática que acontece subsidiada por diversas guardas costeiras de diversos países. Então, um desses barcos estava chegando na ilha. E eu trabalhava nesse escritório de advocacia, eu coordenava a comunicação desse escritório. E a advogada principal falou, tá chegando um barco. A gente recebeu uma ligação, tá chegando um barco. Vamos lá. Pegamos um carro, dirigimos 1h30. Chegamos lá e a gente viu esse barco chegando. Chegou, parou na costa, na praia, né? Que na verdade era cheio de árvore e tal, numa mata. Eles entraram e tal, e a gente deu a volta e tal, e encontramos eles. A gente tinha água, tinha cobertor, tinha isso, tinha aquilo e tal. E entregamos essas coisas. E a advogada, para garantir a legalidade da chegada deles no solo europeu, ela já estava com a papelada. Eu falei, olha, vocês, por favor, assinem aqui para fazer o seu pedido de asilo aqui na Grécia. E eles começaram a assinar. E eu lá tirando foto para registrar, para documentar que aquelas pessoas, X número de pessoas daquele país chegaram naquele lugar, correto? E nesse meio tempo, quando eu fiz meu trabalho, a gente entregou as papeladas, eles já estavam mais calmos e tal, já tomado água e tal, e a gente estava esperando um ônibus vir para buscar eles. Nesse meio tempo, me deu um clique, eu falei, a polícia vai vir. A polícia vai vir e vai pegar eu aqui. Eles não gostam de fotógrafo, jornalista, como eu tinha contado para você. Porque, de forma geral, algumas vezes, a prática que a gente escuta muito, segundo depoimentos dos refugiados e de diversas organizações humanitárias trabalhando na Grécia, é que eles empurram os refugiados de volta para a Turquia. Para garantir isso, o time estava lá, enfim. E aí eu falei, quer saber, eu vou sair daqui. Aí eu saí e desci esse morro e tal, uma meia hora andando. Liguei pro meu amigo Rafa e falei, é o seguinte, eu tô transferindo as fotos da minha câmera pro meu celular. No meu celular, eu preciso que eu não sei mexer com essas coisas de nuvem, eu sou não tenho conhecimento dessas coisas de tecnologia, eu sou muito ruim. E aí eu falei, preciso que você me ajude a subir essas fotos. Eu te passo por WhatsApp, você sobe na nuvem e eu deleto da câmera, porque se a polícia chegar e pegar a minha câmera... E foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele foi, pegou as fotos, daí eu voltei lá pro lugar. Quando eu voltei, a polícia chegou. Chegou 3 carros de polícia. E aí, ok, então tava o advogado, tinha 2 advogados e tal, tinha um assistente social e tal, e a gente tava lá. E a polícia, o que vocês estão fazendo aqui? Como vocês chegaram primeiro que a gente? Como vocês sabiam que o barco já estava aqui? E aí aquela discussão, mas isso não é da sua conta, isso é fonte jornalística, não tem obrigação nenhuma para te falar. Não tem nada, enfim. E aí aí veio os 2 policiais, dá sua câmera. Peguei, tirei da bolsa, tá aqui a câmera. Mas você,
tem a obrigação de dar a câmera. Ué, eu queria jogar, sabe? Sim, jogar João sem braço. Exatamente. Eu falei, bom, não tenho nada a perder, por que eu vou arrumar treta? Sim. Naquele momento eu falei, as fotos já tá na nuvem. Sim. Então eu dei a câmera pro cara. Aí, pá. Cadê as fotos? Eu falei, não tem foto. Ele falou, você veio aqui sem tirar foto? Eu falei, vim, eu cheguei atrasado. Cheguei agora, vocês viram chegando? Não, isso é mentira, você tá mentindo. E os gregos, puto, mano. Os caras estavam nervosos, irmão. Os gregos, e só tinha uma mulher que falava inglês. Enfim, todos esses caras. Tinha um cara, assim, um grego alto, grande, mano. E ele falando em grego aqui no meu ouvido. Não sei o que ele tava falando, mas falando, me xingando. E essa mulher, muito educada, inclusive, que falava inglês, falou: olha, é complicada a situação, porque você tá aqui, você é jornalista. Cadê sua Carteira de jornalista. Jornalista. Cadê? Tá aqui. Cadê a carteira? Ok. Aí, beleza. Aí meio que me deixaram. E aí colocaram os refugiados. Eu tenho foto disso. Colocaram os refugiados tudo pra trás. Aqui, ó. Pá. Aí eu olhei aquilo e falei, quer saber, meu? Eu não vou perder. Não vou. Aí catei minha câmera, fui até a frente, lá na frente dos policiais, e comecei a tirar foto de um por um. Dos refugiados na frente da polícia. Aí pronto. Porque isso não é procedimento padrão, né? Mas pronto. Mas eles falaram, o argumento deles foi que eu não tinha autorização dos refugiados para tirar foto deles. Então, eles estavam protegendo os refugiados, me prendendo. Entendi. A lógica não faz sentido. Sim. Porque os refugiados que já estavam presos lá, com a mão para trás, no chão, sentado, sabe quadro que a galera toma no Brasil? Sim. Tava daquele jeito, mão para trás, tá mulher, criança, senhora de idade e tal. Só que eu tinha, na época, eu tinha uma parceira que eu tava com ela na época, e ela registrou o vídeo disso, de eu tirando foto e depois eu sendo movido e tal. Só que naquele momento nada muito aconteceu e depois eu seria levado pra delegacia. E, cara, foi assim. Só que foi um monte de interrogação sem nada baseado, porque no final das contas o que eles queriam é saber como que eu tinha chegado antes dele. Porque tudo que eu fiz lá, fotografia, mesmo que eles não acharam, depois da fotografia que eu fiz, que eles acharam, porque eu tirei, a treta não era essa. A treta era como que eu cheguei antes da polícia. Como que eu consegui chegar antes da guarda costeira. Como? E eu não falei, assim, não vou. E deram cansaço lá, me largaram lá. Eles queriam era te dar uma canseira também. E deram. Não... E eu fui muito perseguido, diversas vezes. Para sair do aeroporto, por exemplo, às vezes eu precisava ir para Atenas. Ou teve 2 vezes que eu tive que vir para Irlanda para eventos, conferências e tal. Tava saindo do aeroporto, ou na migração, paravam, dá sua câmera. Você é jornalista, dá sua câmera. Abria, assim, sem ideia. Já confiscava, levava a câmera lá pro fundo. Eu tenho uma Pelicano, né? Uma mala e abria lá, pegava o memory card lá, olhava. E assim, foi desse jeito, de parar na rua diversas vezes. Onde você tá indo? O que você tá fazendo? Mostra sua câmera. Porque não tem muitos jornalistas trabalhando lá o tempo todo, morando e trabalhando lá. Tinham poucos. Mas quando você entra lá nessa ilha, você tem que se apresentar como jornalista? Uau. Quando você entra em Atenas, sei lá... Você tem Atenas, não. Em Atenas, não, porque Atenas é um monte de turista, vai um monte de turista. Agora, nas ilhas, já existe meio que um procedimento velado por parte das autoridades locais de tentar entender o que você está fazendo lá. Então, assim, onde você mora? Eu moro na Irlanda. Passaporte português. Passaporte português. O que você está fazendo aqui? Então, eles tentam... Eles não conseguem ir muito... eles não conseguem perguntar muitas coisas, porque no final das contas você é europeu. No meu caso, eu sou europeu, porque eu tenho passaporte português. Então eles não conseguiam fazer muita pergunta. Só que na minha saída, com a premissa que eles queriam verificar o que eu gravei, será que por eu já ter tido uma passagem na polícia, eles começaram sempre. Não, você foi no campo. E eles me viram no campo diversas vezes. E me viam falando com um refugiado. Aí tem uma ocupação lá que morava 22 refugiados, a mesma coisa. Então eu ia lá, e aí me pegaram lá, porque eu tava lá dentro. Como você entrou aqui? Como que você tem acesso a isso? Então existe uma perseguição, aconteceu uma perseguição. Entendi. Caramba, que coisa. Né? Mas, cara, desculpa, mas assim, é super. Eu acho que assim, de novo, eu acho que todas essas coisas. Isso não aconteceu só comigo. Tem um irlandês aqui, o Sean, que é de Kerry, ele foi preso. Ele ficou 1 ano preso. 1 ano? Um ano preso, porque ele tava resgatando vidas, ele tava tirando as pessoas do mar quando chegavam de barco. Ele tava literalmente indo lá no meio do mar, pegando crianças,
homens, mulheres, trazendo pra praia, voltando. E E ele qual foi era- preso por causa disso. Qual era a alegação? A alegação é que ele está facilitando a entrada de imigrantes ilegais na Grécia. Que coisa. Voltando para o direito universal básico, direito humano universal básico, que todo mundo tem direito de aplicar, de pedir asilo num país. Isso é um direito básico. Você não pode ser preso ou qualquer outra coisa antes disso acontecer. Então, é muito complicado. Então, assim, isso não é uma prática que só acontece lá. Isso já está acontecendo em algumas regiões da Itália, já está acontecendo em algumas regiões da Espanha, perto do Marrocos. Então, assim, já é uma realidade que está acontecendo. Então... Mas assim, por que você acha... Claro, além do desespero do local, o cara tá na Síria, a casa dele tá caindo, tá bombardeada, sei lá. Por que você acha que os refugiados tentavam ir para este lugar? Era porque não tinha outra chance mesmo? Não tinha outra rota que desse para fugir? Vindo do Oriente Médio ou de países africanos, você tem entre 4 ou 5 rotas. A rota mais segura é essa rota que eu trabalhei, que era a rota da Turquia com essas ilhas gregas. A outra rota que ela é conhecida, só que ela é muito mais perigosa, é muito mais agressiva, é pela Líbia. Então o refugiado sai da Líbia e cruza o mar Mediterrâneo inteiro até a Itália. Entendi. É muito mais perigoso. A gente está falando de dias de navegação num barcozinho pequenininho. Então diversas pessoas morram afogadas, sem água, sem comida e tal. Porque agora, da Turquia para a Grécia é um espaço, é uma distância tecnicamente curta. A gente está falando de 1h30, 2 horas. Tem uma outra ilha, Ilha de Rios, que é um pouquinho mais, são 3 horas, só que é menor. Ao invés de 2 dias no mar aberto, no mar Mediterrâneo, da Líbia até a Itália, que é um espaço gigantesco, assim, um mar extremamente... E tendo a Líbia tendo a Líbia na costa, no mar, como guarda costeira. É muito mais desafiador, porque eles são muito mais agressivos. A Líbia acabou, quer dizer, já está entrando em outro conflito social e de guerra, mas depois da queda do Gaddafi e tal, enfim. Então, é um país que não ajusta muito bem com a Europa. Sim. Em questão diplomática, onde a Turquia existe um acordo, o que eu te falei, o acordo da Turquia. Então, existem uma certa diplomacia entre a Turquia e os países da Europa, né? A Turquia já tentou entrar na União Europeia, foi recusada, então existe meio que uma certa relação, ao invés da Líbia, que não, existe não, a gente não vai lidar com a Europa então mas é frustrante. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.